O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 16 de maio, sábado da sexta semana da Páscoa, a igreja nos coloca diante de uma palavra de Jesus que mexe com qualquer coração que já cansou de pedir, com qualquer alma que já ficou em silêncio depois de uma oração que parecia não chegar a lugar nenhum. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou aqui cansado. Talvez não cansado do dia, talvez não cansado do corpo, mas daquele cansaço que mora mais fundo, daquele cansaço da alma que não passa com sono nem com fim de semana, o cansaço das noites em que você rezou e não sentiu nada, e ainda assim insistiu, o cansaço dos dias em que você precisou sorrir sem motivo, porque não dava para explicar para ninguém o que ia por dentro, o cansaço das vezes em que você pediu, e teve a impressão de que sua oração subia e voltava, como se nem chegasse lá em cima. O cansaço de ser forte na frente dos outros e desabar quando fecha a porta do quarto. O cansaço de carregar uma fé que às vezes parece pesar mais do que sustentar. Eu sei também que você tem medo de pedir e ouvir o silêncio mais uma vez. Medo de esperar de novo e se decepcionar de novo. Medo de acreditar que dessa vez vai ser diferente e descobrir que continua tudo igual. Medo de incomodar Deus com o mesmo pedido pela milésima vez, como se Ele já tivesse se cansado de ouvir você. Medo de estar pedindo errado, medo de estar pedindo demais, medo de não merecer aquilo que você tanto precisa. E talvez você esteja se sentindo sozinho mesmo dentro de casa, sozinho mesmo cercado de gente, sozinho com pensamentos que você não conta para ninguém porque acha que ninguém entenderia, sozinho carregando uma cruz que parece invisível para os outros, mas que pesa toneladas no seu peito. Se esse é o seu sentimento agora, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, hoje, neste sábado, nesse cansaço, nesse medo, nesse coração ferido que ainda quer crer, mesmo sem forças. O Evangelho de hoje é curto, mas é uma daquelas palavras que abre uma porta que a gente nem sabia que tinha. Jesus naquele tempo disse aos discípulos uma frase que parece quase grande demais para ser real. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pode ser que você já tenha ouvido essa frase 1000 vezes, pode ser que ela já tenha passado pelos seus ouvidos sem fazer barulho, mas hoje eu te peço uma coisa, ouve de novo, devagar, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Repare bem, Jesus não está falando aqui de uma fórmula mágica. Ele não está dizendo, se você rezar bonito, Deus atende. Ele não está dizendo, se você for um santo perfeito, Deus libera. Ele está dizendo outra coisa, muito mais simples e muito mais profunda. Ele está dizendo que o Pai te ama, que o Pai não está distante, que o Pai não precisa ser convencido a gostar de você. Quando você diz, já cansei de pedir, Deus diz, continua, eu te escuto. Quando você diz, minha oração não chega, Deus diz, ela chegou antes mesmo de você terminar a frase. Quando você diz, eu não tenho mais palavras, Deus diz, então traz só o silêncio, eu entendo. Quando você diz, acabou, Deus diz, eu sou o Pai, eu não desisto, eu sou um Deus de recomeço. Esse Evangelho não fala só dos discípulos lá atrás, ele fala da sua casa, do seu quarto, do seu trabalho, da cama em que você não dorme direito, da mesa em que você come sozinho, do banheiro em que você chora para ninguém ouvir. É ali, nesses lugares pequenos da sua vida real, que essa palavra quer entrar hoje.
É ali que o Pai quer fazer presença, sem barulho, sem espetáculo, só com aquele jeito dele de chegar. Quantas vezes você imaginou Deus do jeito errado? Quantas vezes você fez do Pai uma figura severa, de braços cruzados, esperando você se ajeitar para te receber? Quantas vezes você pensou que precisava primeiro melhorar, primeiro parar de chorar, primeiro resolver suas brigas internas, para só depois ousar pedir? Quantas vezes você adiou a oração porque achou que Deus não ia querer ouvir aquele pedaço bagunçado de você? E hoje Jesus vem desfazer essa imagem com uma frase que é quase um abraço: o próprio Pai vos ama. Não é Jesus quem precisa convencer o Pai, não é Maria quem precisa empurrar o Pai, não são os santos quem precisam fazer o Pai olhar para você. O próprio Pai te ama, direto, sem intermediário, sem condição. O Deus do Evangelho de hoje é um Deus que não espera você ficar perfeito para se aproximar. É um Deus que entra no quarto bagunçado, na cabeça confusa, no coração ferido. É um Deus que não faz contabilidade dos seus erros. Não fica anotando numa caderneta cada vez que você falhou. Não fica balanceando se você merece ou não merece. É um Deus de presença, é um Deus de luz, que entra mesmo nas trevas mais teimosas. É um Deus de recomeço. Ficar quando você acha que não merece. Ficar quando você não tem palavras. Ficar quando o pedido sai engasgado. Ficar quando você reza chorando e quando reza só com raiva. Ficar quando você esquece dele dias inteiros e volta de repente pedindo socorro. Ficar, simplesmente ficar. É isso que Deus faz. E é por isso que esse evangelho é tão libertador. Porque ele tira o peso de cima de você. Você não precisa rezar bonito. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa esconder o cansaço, nem disfarçar a dúvida, nem fingir uma alegria que não tem. Você precisa só de uma coisa: pedir, em nome de Jesus, confiando que o Pai te ama. E a alegria vem depois. Não é uma alegria barulhenta, daquelas de festa. É uma alegria que se instala devagar, no fundo, como uma luz pequena que não apaga. É a alegria de saber que você não está sozinho nessa caminhada, que tem um Pai que te ama e que cada começo seu é também um começo dele com você. Antes da gente continuar, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas que faz uma diferença enorme. Se você está sentindo que essa palavra é para você hoje, ative o sino do canal e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Porque ninguém deveria atravessar um sábado, uma semana, uma vida inteira sozinho, sem alguém para rezar junto. E se quiser, escreve nos comentários o seu nome, a sua cidade, e uma intenção pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, reconciliação, trabalho, saúde de alguém que você ama. Pode ser também o nome de uma pessoa que precisa de oração agora. Eu vou rezar por cada nome, por cada intenção, por cada silêncio escondido entre as palavras. E os outros que estão assistindo vão rezar também. A gente vira uma corrente, mesmo sem se conhecer. E essa corrente sobe junto, em nome de Jesus, até o coração do Pai que nos ama. Eu lembro de uma senhora chamada Lúcia Aparecida, 68 anos, costureira aposentada, que morava num bairro simples de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela me contou a história dela num sábado de manhã, num corredor da paróquia, depois de uma missa em que eu tinha falado justamente dessa palavra de hoje, do pedir e recebereis. Ela esperou todo mundo sair para falar comigo com aquele jeito tímido de quem tem coisa importante para dizer, mas não quer atrapalhar. Dona Lúcia tinha perdido o marido 3 anos antes, num acidente que ninguém esperava. E o filho mais novo, na mesma época, tinha entrado num caminho difícil, dessas histórias que a gente prefere não contar para ninguém. Ela rezava todo dia, rezava o terço de manhã, rezava a novena à noite,
rezava de madrugada quando não conseguia dormir e nada parecia mudar. O filho não voltava, a casa continuava silenciosa, o coração dela continuava partido. Ela me disse, com os olhos cheios d'água: Padre, um dia eu cheguei na frente do oratório e falei para Deus assim, com toda sinceridade: Senhor, eu não sei mais pedir. Eu cansei de pedir do jeito certo. Hoje eu só vou ficar aqui calada. Se o Senhor quiser, escuta o silêncio. E ela ficou ali sentada, sem palavras, por uns 20 minutos, com as mãos cruzadas no colo, sem nem conseguir levantar os olhos para a imagem. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Disse: Padre, naquele dia eu não recebi a resposta que eu queria. O meu filho não chegou em casa, nada mudou por fora, mas alguma coisa mudou dentro de mim. Eu saí dali com uma paz que eu não tinha há 3 anos. Como se Deus tivesse me dito assim: eu te escutei mesmo no silêncio e eu te amo do mesmo jeito. Hoje Dona Lúcia continua rezando pelo filho. A história dela não terminou bonito como num filme, mas ela aprendeu uma coisa, que Deus atende de muitos jeitos, às vezes mudando o que está fora, às vezes mudando o que está dentro, às vezes dando a coisa pedida, às vezes dando a força para continuar pedindo, e que cada dia em que ela voltava ao oratório era um pequeno recomeço, não dela, mas de Deus dentro dela. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma paz pequena que entrou no peito num sábado qualquer, depois de anos de oração que pareciam não ter resposta. E aí o Evangelho continua e Jesus diz uma frase que muitas vezes a gente passa por cima sem perceber. Ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Repare bem, não diz eu vou pedir por vocês porque vocês são fracos demais. Diz outra coisa, diz o próprio Pai vos ama diretamente, pessoalmente, sem que ninguém precise empurrar. Isso muda tudo, porque a gente cresceu muitas vezes com a ideia de que Deus Pai é distante e que só Jesus ou só Maria ou só os santos é que conseguem chegar perto dele. E hoje Jesus desfaz isso. Ele diz: o Pai ama você, Ele te conhece, Ele já sabe da sua dor antes mesmo de você abrir a boca. A presença dele está aí, agora, enquanto você ouve essa palavra, mesmo que você não esteja sentindo nada de especial. E aí entra um verbo que eu quero deixar bem claro hoje: receber. Pedi e recebereis. Receber é um gesto simples. Você não precisa fabricar a graça. Você não precisa produzir a paz. Você não precisa inventar a fé. Você só precisa receber. É como abrir as mãos. É como dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto. Entra na minha casa, mesmo que ela esteja bagunçada. Entra na minha alma, mesmo que ela esteja ferida. Entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu silêncio. Entra do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. Eu só abro a porta. Esse é o tamanho da fé que Deus pede de você hoje. Não é uma fé de gigante, não é uma fé que move montanha por força própria. É uma fé pequena, do tamanho de uma porta entreaberta, e é mais que suficiente. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, vem de Deus. Você não precisa começar de novo, na base do esforço, na base de prometer 1000 coisas, na base de fazer planos enormes. Deus não se cansa de começar. Ele recomeça com você quantas vezes for preciso, sem cobrança, sem cara feia, sem aquela voz interna que diz: de novo você. Cada amanhecer é um recomeço silencioso que Ele coloca na sua porta sem pedir nada em troca. Você pode estar com a fé fraca e ainda assim ser amado.
Você pode estar duvidando e ainda assim ser ouvido. Você pode estar com raiva e ainda assim ser acolhido. Você pode estar sem rezar há meses e ainda assim, no segundo em que você abrir a boca, o Pai já vai estar ali. Porque o Pai te ama. Não amou no passado, ama, verbo no presente. Agora, enquanto você ouve esse evangelho, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo perdido, mesmo sem palavras, mesmo achando que não consegue mais, você é amado pelo Pai. E essa é a verdade mais bonita que esse sábado tem para te entregar. Tem uma expressão antiga na Bíblia que combina muito com esse evangelho de hoje: graça sobre graça. Quer dizer, graça em cima de graça, graça por cima de graça, uma onda de graça que não termina, que não calcula, que não mede. Deus não dá com conta-gotas, Deus dá para encher. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha para trás um momentinho, olha para esses últimos meses. Talvez você tenha passado por coisas pesadas, talvez você tenha chorado em silêncio mais vezes do que gostaria, talvez você tenha pensado que estava sozinho, mas eu te pergunto, de coração, como é que você chegou até aqui? Quem te segurou nas noites mais difíceis? Quem te deu a força que você não sabia que tinha? Quem colocou aquela palavra certa, aquele encontro inesperado, aquele alívio que veio do nada? Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez você tenha recebido graças invisíveis, dessas que não fazem barulho. Não foi uma graça espetacular, dessas que viram notícia. Foi uma graça que sustentou, uma graça que segurou sua mão de madrugada, uma graça que te fez levantar da cama mesmo sem vontade, uma graça que te fez recomeçar quando você já tinha desistido, uma graça que colocou luz no canto onde só tinha trevas. A gente costuma esperar a graça grande e ignorar as graças pequenas. A gente costuma pedir o milagre e não enxergar a presença. Mas o Pai te ama. E o amor dele se traduz em 1000 pedaços miúdos espalhados pela sua vida. O café da manhã que ainda existe, a luz que entra pela janela, a pessoa que mandou mensagem na hora certa, a oração que apareceu na sua cabeça num momento de aperto, tudo isso é graça sobre graça. E tudo isso veio porque o Pai te ama, não porque você merece, não porque você foi bonzinho, não porque você fez tudo certo, veio porque Ele te ama, ponto. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense agora num grande projeto de vida. Não tente decidir tudo o que você vai mudar a partir de amanhã. Não faça promessa enorme que vai te pesar daqui a 3 dias. Faz só uma coisa. Respira fundo, fecha os olhos por um instante e faz uma oração curta. Do tamanho da sua força hoje, pode ser assim, junto comigo: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu coração ferido, entra no que eu não consigo nem nomear. Eu peço em nome de Jesus, porque o Senhor é Pai, e eu sei que o Senhor me ama. Eu não sei pedir direito, mas eu peço, e me basta saber que o Senhor me escuta. Amém. Pronto, isso já é oração, isso já é fé, isso já é tudo o que Jesus está pedindo de você nesse evangelho. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa provar nada. Você abriu a porta, o Pai entra. Esse é o recomeço, e ele cabe dentro de uma frase pequena, dita num canto qualquer da sua casa, num sábado qualquer, sem testemunha, sem barulho, sem ninguém precisando saber. E se nesse instante você está chorando baixinho, sabe que isso também é oração. Lágrima é oração que não precisou de palavra. Se você está em silêncio, sabe que o silêncio é oração. Silêncio quando o coração está cheio
é uma das orações mais bonitas que existem. Se você não conseguiu nem rezar a frase comigo, sabe que o desejo já foi suficiente. Deus escuta o desejo. Os que escreveram o nome no comentário vão ser lembrados. Os que estão calados também. Os que ouviram esse evangelho dirigindo, lavando louça, deitados na cama, no ônibus voltando do trabalho, em qualquer canto, todos. O Pai não esquece ninguém, ninguém. Você está sendo visto neste momento exato pelo único olhar que nunca julga e nunca abandona, o olhar de uma presença que te ama desde antes de você nascer. Antes da gente terminar, eu quero te dizer uma última coisa com muito carinho. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Essa semana que passou, esses meses, esse ano até aqui, você caminhou, talvez tenha tropeçado, talvez tenha caído, talvez tenha ficado parado em alguns trechos, mas você caminhou. E quem caminha, mesmo devagar, está indo. Quem cai e levanta, mesmo cansado, está indo. Deus enxerga o passo, não o tamanho do passo. Lembra do que Jesus disse hoje? Pedi e recebereis. O próprio Pai vos ama. Guarda essas duas frases no bolso para o resto do dia, para essa noite, para essa madrugada, se você não conseguir dormir. Para esse domingo que vem aí, quando bater o medo, repete para você mesmo: o Pai me ama. Quando bater o cansaço, repete: pedi e recebereis. Quando bater a dúvida, repete: o Pai me ama. Quando bater a sensação de estar sozinho, repete de novo: o Pai me ama. Não como fórmula mágica, como verdade que se enraiza devagar no coração. E agora eu te peço uma última coisa. Volta nos comentários e escreve seu nome de novo, junto com uma intenção para os próximos dias. Pode ser uma palavra: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, conversão de alguém, recomeço de uma família. Pode ser o nome de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um amigo. Pode ser uma intenção que você não consegue nem explicar. Escreve assim mesmo: uma intenção que só Deus sabe, Ele entende. A gente vai rezar uns pelos outros, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Você não está sozinho nessa caminhada. Tem gente no Brasil inteiro, gente em Portugal, gente espalhada por aí, ouvindo essa mesma palavra hoje, sentindo coisas parecidas com as suas. A gente forma uma corrente invisível, e essa corrente é mais forte do que parece, porque é sustentada pela presença e pela graça do Pai que nos ama. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo evangelho, com uma nova palavra, com uma nova chance de recomeçar. Porque o começo não vem de você, vem de Deus. E Deus não se cansa de começar. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera